Vocês já passaram pela situação de descobrir algo terrível e ninguém acreditar em vocês? Pois bem, isso aconteceu comigo no casamento da minha própria irmã. Eu era a dama de honra, estava radiante, quando flagrei a ex-namorada do noivo fazendo algo que poderia ter matado minha irmã. Literalmente matado. Quando corri para avisar todo mundo, fui tratada como louca, ciumenta, invejosa. Até minha própria família duvidou de mim. Mas o que ninguém imaginava era que essa mulher guardava segredos muito mais sombrios. E quando a verdade veio à tona, foi tarde demais para alguns pedidos de desculpa. Meu nome é Amanda, tenho 32 anos e sempre fui muito próxima da minha irmã Beatriz. Ela é 2 anos mais nova que eu, mas sempre foi a mais responsável, a mais certinha da família. Desde pequenas, eu assumia o papel de protetora. Quando algum garoto mexia com ela na escola, eu resolvia. Quando ela tinha pesadelos, dormia no meu quarto. Nossa mãe sempre dizia que eu era uma segunda mãe para a Beatriz. Quando ela me pediu para ser sua dama de honra, eu fiquei emocionada. Íamos realizar o sonho dela de ter um casamento perfeito. Beatriz sempre foi romântica desde criança. Ela brincava de casamento com as bonecas, desenhava vestidos de noiva nos cadernos, imaginava como seria o dia mais importante da vida dela. Leonardo, o noivo, parecia um bom homem. Eles se conheceram no trabalho. Ela, professora de matemática, ele, engenheiro civil. Estavam juntos há 3 anos. Ele a tratava bem, era carinhoso, respeitoso com nossa família. Tinha um bom emprego, era estável, responsável. Meus pais adoravam ele. Meu pai chegou a comentar que nunca tinha visto a Beatriz tão feliz quanto depois que conheceu o Leonardo. A única coisa que me incomodava um pouco era a ex-namorada dele, Camila. Eles namoraram por 5 anos antes da Beatriz aparecer na vida dele. Foi um relacionamento longo, sério. Leonardo chegou a morar com ela por 2 anos. Quando eles terminaram, 2 meses antes de conhecer minha irmã, ele disse que foi uma decisão mútua, que simplesmente perceberam que não eram compatíveis para o casamento. Mas Camila nunca aceitou bem o término. Mesmo depois de 3 anos, ela ainda curtia todas as fotos do Leonardo no Facebook. Mandava mensagem parabenizando ele por promoções no trabalho, aniversário, conquistas. Ela comentava nas fotos como se ainda fizesse parte da vida dele. Beatriz sempre disse que não se importava, que confiava no Leonardo. Ex é ex, Amanda. Não tem problema, ela dizia. E eu tentava não me meter, mas achava estranho. Uma ex-namorada que continua tão presente assim na vida de alguém não é normal. Leonardo sempre justificava dizendo que eles tinham amigos em comum, que era difícil cortar contato completamente. Mas eu sentia que havia algo mais. A preparação do casamento durou 8 meses. Beatriz queria tudo perfeito. A igreja dos sonhos dela, onde nossa avó havia se casado, o vestido que ela viu numa revista de noivas, as flores que nossa avó cultivava no jardim, rosas brancas e mosquitinhos. Ela trabalhava como professora e economizou cada centavo para realizar esse sonho. Não aceitou a ajuda dos nossos pais. Queria bancar tudo com o próprio dinheiro. Eu a ajudei em tudo. Escolha do buffet, decoração, convites, lista de convidados. Foram meses de preparação intensa. Beatriz estava radiante durante todo o processo. Ela acordava cedo aos sábados para provar doces, escolher flores, ajustar o vestido. Era como se ela estivesse vivendo o conto de fadas que sonhava desde pequena. Uma semana antes do casamento, algo me chamou a atenção. Estava no Instagram da Beatriz ajudando ela a postar fotos dos preparativos finais, quando vi que Camila havia curtido e comentado em várias fotos recentes. Os comentários pareciam inocentes. Que lindo! Vai ficar perfeita. Que vestido maravilhoso! Mas algo no tom me incomodou. Era como se ela estivesse acompanhando cada detalhe dos preparativos. Resolvi dar uma olhada no perfil da Camila. Ela havia postado uma foto no salão de beleza com a legenda: preparando para um evento especial. A foto era de algumas horas atrás. Achei muito estranho, porque ninguém havia mencionado que ela viria ao casamento. Na verdade, tenho certeza absoluta que ela não foi convidada. Eu mesma ajudei a fazer a lista de convidados. Comentei com a Beatriz, mas ela disse que eu estava paranoica. Amanda, você sempre foi ciumenta com os meus namorados. O Leonardo já deixou claro que acabou com ela há 3 anos.
Para de criar problema onde não tem. Essa fala me machucou profundamente. Não era verdade que eu era ciumenta dos namorados dela. Eu só queria proteger minha irmã, como sempre fiz. Mas resolvi deixar para lá. Talvez ela estivesse certa, talvez eu estivesse exagerando, vendo o problema onde não existia. No dia do casamento, acordei às 6 da manhã. Tínhamos marcado no salão às 8 para fazer cabelo e maquiagem. O dia estava lindo, ensolarado, perfeito para a cerimônia ao ar livre que Beatriz havia sonhado. Ela estava radiante, mais bonita do que eu já havia visto na vida. O vestido ficou perfeito nela. O cabelo estava um sonho. A maquiagem destacava seus olhos verdes. Chegamos à igreja às 2 da tarde. A cerimônia estava marcada para as 4. Tudo estava exatamente como Beatriz havia planejado. As flores, a decoração, os bancos da igreja cheios de familiares e amigos. Leonardo estava no altar, nervoso, mas feliz. Quando viu Beatriz chegar, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele olhava para ela com tanto amor que até eu fiquei emocionada. Foi exatamente nesse momento de perfeição que vi uma sombra conhecida nos fundos da igreja. Camila. Ela estava usando um vestido preto, cabelo preso num coque, tentando passar despercebida entre os convidados. Meu coração disparou imediatamente. O que diabos ela estava fazendo ali? Tentei me aproximar discretamente para confirmar se era ela mesmo. Caminhei pela lateral da igreja, fingindo que estava verificando a decoração. Quando consegui uma visão melhor, não restou nenhuma dúvida. Era Camila, e ela estava claramente nervosa, olhando para os lados como se estivesse esperando o momento certo para alguma coisa. Suas mãos tremiam e ela mexia constantemente na bolsa. Corri até a Beatriz, que estava na salinha dos fundos da igreja fazendo os últimos retoques da maquiagem com nossa prima Sandra, que era maquiadora profissional. Bia, a Camila está aqui. Ela me olhou pelo espelho, franzindo a testa. Que Camila? A ex do Leonardo. Ela está na igreja, lá no fundo. Beatriz suspirou profundamente, visivelmente irritada com minha insistência. Amanda, para com isso. Mesmo que ela esteja, não tem problema nenhum. É uma igreja, qualquer pessoa pode entrar. Você prometeu que não ia fazer drama hoje. Mas, Bia, eu sei que tem alguma coisa estranha. Ela não foi convidada. Por que uma ex-namorada viria ao casamento do ex sem ser convidada? Talvez ela queira apenas me cumprimentar e desejar felicidades. Talvez ela tenha amadurecido. Para de criar caso por nada. A voz da Beatriz estava ficando alterada, e eu podia ver a tensão se formando entre suas sobrancelhas. Hoje é o meu dia, Amanda. O dia mais importante da minha vida. Não estraga isso para mim, por favor. Sandra tentou interferir. Gente, vamos manter a calma. Beatriz, sua maquiagem está perfeita, mas se você ficar nervosa, vai transpirar e vai borrar. Amanda, deixa sua irmã relaxar. Me senti mal por insistir, mas aquela sensação de que algo estava profundamente errado não saía do meu peito. Resolvi ficar de olho na Camila sem incomodar mais minha irmã. Afinal, ela estava certa sobre uma coisa. Era o dia mais importante da vida dela. A cerimônia começou pontualmente às 4 horas. O padre fez uma oração inicial e começamos a procissão. Eu entrei primeiro como dama de honra, caminhando lentamente pela nave central da igreja, ao som da marcha nupcial. Depois foi a vez da Beatriz com nosso pai. Ela estava absolutamente deslumbrante. O vestido fluía atrás dela como uma nuvem, e o véu da nossa avó completava o visual perfeito. Quando o padre começou a cerimônia oficial, olhei discretamente para os fundos da igreja. Camila ainda estava lá, mas agora parecia mais relaxada. Ela havia se acomodado num banco e observava tudo com atenção. Isso me deixou ainda mais desconfiada. Por que ela parecia mais calma agora? Durante a primeira parte da missa, tudo correu normalmente. As leituras bíblicas escolhidas pela própria Beatriz foram emocionantes. O sermão do padre sobre o amor, o compromisso e a fidelidade foi lindo. Leonardo e Beatriz estavam visivelmente emocionados, de mãos dadas no altar, trocando olhares apaixonados. Foi na hora da troca de alianças que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Vi Camila se levantar discretamente e sair da igreja pela porta lateral, que dava para os fundos do prédio.
Pensei que ela finalmente tinha ido embora e me senti aliviada. Talvez ela tivesse vindo apenas para ver a cerimônia e agora estava partindo, mas meu alívio durou pouco. Alguns minutos depois, durante a bênção das alianças, ela voltou pela mesma porta lateral. E dessa vez ela parecia ainda mais nervosa que antes. Suas mãos tremiam visivelmente. E ela olhava ao redor como se tivesse feito alguma travessura. Quando chegou o momento da assinatura do registro matrimonial, todos nós, padrinhos, madrinhas, pais e familiares próximos, nos dirigimos à sacristia. Era o momento que eu mais estava esperando. Finalmente, minha irmã seria oficialmente casada. Beatriz estava radiante, assinando os documentos com uma caneta dourada que havia pertencido à nossa avó. Foi nesse momento de celebração que a natureza me chamou. Precisei ir ao banheiro urgentemente. O banheiro da igreja ficava num corredor lateral, meio isolado do movimento principal. Era um corredor antigo, com várias salinhas que serviam para depósito e outras atividades da paróquia. Quando estava voltando do banheiro, ajeitando meu vestido de dama de honra, ouvi vozes baixas vindo de uma das salinhas de depósito. Uma das vozes era inconfundivelmente da Camila, e ela estava falando ao telefone de forma sussurrante, mas audível. Está tudo pronto. Sim, eu consegui fazer o que combinamos. Ninguém vai desconfiar de nada. Ela vai pagar por ter roubado ele de mim. Meu sangue gelou nas veias. Fiquei paralisada atrás da porta entreaberta, tentando ouvir mais da conversa. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que ela me ouvisse. Não vai dar tempo de ela chegar ao hospital. Com a alergia dela sendo tão severa, vai ser questão de poucos minutos. Eu pesquisei tudo, sei exatamente o que estou fazendo. A dosagem está certinha. Alergia? Minha irmã tinha alergia severa a amendoim. Uma alergia que descobrimos quando ela tinha 12 anos e quase morreu após comer um brigadeiro gourmet numa festa de aniversário que continha pasta de amendoim. Desde então, ela carregava sempre uma injeção de adrenalina na bolsa e evitava qualquer coisa que pudesse conter vestígios de amendoim. Era uma alergia tão grave que até o cheiro podia provocar uma reação. Camila continuou. Assim que ela tiver a reação, toda a atenção vai ser para socorrê-la. O casamento vai ser cancelado e eu vou poder consolar o Leonardo. É o momento perfeito para reconquistá-lo. O que você faria no meu lugar? Meu coração estava disparado. Camila desligou o telefone e saiu da salinha. Eu me escondi atrás de um pilar até ela passar. Assim que ela desapareceu no corredor, entrei na salinha para ver se encontrava alguma pista do que ela estava planejando. Havia um pequeno frasco vazio no chão, com rótulo de óleo de amendoim. O sangue gelou nas minhas veias. Ela estava planejando contaminar alguma coisa com amendoim para provocar uma reação alérgica na Beatriz. Mas contaminar o quê? A comida da festa seria servida apenas no salão depois da cerimônia. Pensei em todas as possibilidades. O batom da Beatriz, o véu, o buquê. O buquê, claro! Beatriz tinha o costume de cheirar as flores quando estava nervosa. E na hora das fotos, ela abraçaria o buquê contra o rosto várias vezes. Corri de volta para a sacristia, onde todos ainda estavam assinando os documentos. Beatriz estava radiante conversando com as madrinhas. Ela segurava o buquê com uma das mãos. Bia, preciso falar com você urgente. Sussurrei no ouvido dela. Agora não, Amanda. Estamos no meio da assinatura. É sobre o seu buquê. Tem amendoim nele. Ela me olhou como se eu tivesse endoidado. O quê? A Camila colocou óleo de amendoim no seu buquê. Eu ouvi ela falando ao telefone. Beatriz riu nervosamente. Amanda, você está ficando maluca. Para com isso. Bia, eu estou falando sério. Você precisa se livrar desse buquê agora. Leonardo se aproximou. Aconteceu alguma coisa? Minha irmã está dizendo que tem amendoim no buquê, disse Beatriz, ainda rindo. Leonardo franziu a testa. Amanda, isso não faz sentido. Por que alguém faria isso? Porque a Camila está aqui. E eu ouvi ela falando ao telefone que a Bia ia pagar por ter roubado você dela. A Camila não está aqui, disse Leonardo. Ela mora em outra cidade agora? Ela está sim. Eu vi ela na igreja. Nesse momento, minha mãe se aproximou. O que está acontecendo? Vocês estão fazendo barulho. Contei rapidamente toda a história para ela.
Minha mãe me olhou com aquela expressão que eu conhecia desde criança. A expressão de quem achava que eu estava exagerando. Amanda, filha, você sempre foi muito imaginativa. Hoje é o dia da sua irmã. Para de criar problemas. Mas, mãe, eu não estou criando problema. Eu vi a mulher, eu ouvi a conversa. O padre se aproximou do nosso grupinho. Está tudo bem? Podemos prosseguir com a bênção final? Todos me olharam como se eu fosse uma criança fazendo birra. Beatriz suspirou. Desculpa, padre. Minha irmã está um pouco nervosa. Me senti completamente sozinha. Ninguém acreditava em mim. Nem minha irmã, nem minha mãe, nem o noivo. Todos achavam que eu estava inventando drama no dia do casamento. A bênção final foi dada e começamos a nos dirigir de volta para o altar para as fotos oficiais. Beatriz caminhava na minha frente segurando o buquê, radiante como sempre, mas eu sabia que aquelas flores podiam matá-la. Durante as fotos, fiquei observando cada movimento dela. A cada foto que o fotógrafo pedia para ela cheirar o buquê ou abraçá-lo contra o rosto, meu coração parava. Mas, por sorte, ela estava tão focada nas poses que mal encostava o rosto nas flores. Saímos da igreja para as fotos na escadaria. Foi quando vi Camila novamente. Ela estava do outro lado da rua, observando tudo. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Um sorriso frio, calculista. Obrigada por estar aqui comigo nessa história. O melhor ainda está por vir. As fotos na escadaria da igreja estavam quase terminando quando a situação chegou ao limite. O fotógrafo pediu para Beatriz fazer uma última pose. Agora cheira o buquê e sorri, como se estivesse sentindo o perfume das flores do seu sonho. Foi nesse momento que tomei a decisão mais desesperada da minha vida. Quando Beatriz levantou o buquê em direção ao rosto, corri e arranquei as flores da mão dela com tanta força que ela quase caiu. Amanda, você enlouqueceu! Gritou Beatriz. Todos os convidados pararam para olhar. Era uma cena constrangedora. Eu no chão, abraçada com o buquê, e minha irmã me olhando com uma mistura de raiva e vergonha. Não encosta nessas flores, Bia. Tem amendoim nelas. Gritei, ainda no chão. Leonardo veio até mim visivelmente irritado. Amanda, chega! Você está estragando o casamento da sua irmã. Então testa. Gritei de volta. Pega uma dessas flores e esfrega na pele dela. Se eu estou mentindo, não vai acontecer nada. Um silêncio tenso tomou conta da escadaria. Beatriz me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Uma mistura de dúvida e medo. Está bem, disse Leonardo. Vamos acabar com essa loucura de uma vez por todas. Ele pegou uma das flores do buquê que estava no chão e esfregou levemente no braço da Beatriz. Esperamos alguns segundos. Nada aconteceu. Viu? Você está paranoica, disse ele. Mas eu sabia que a reação alérgica ao amendoim da Beatriz era mais forte quando ela inalava ou quando entrava em contato com mucosas. Não é na pele, Leonardo. É quando ela cheira. A alergia dela é respiratória. Beatriz hesitou por um momento. Pela primeira vez, desde que comecei a contar sobre a Camila, vi um lampejo de dúvida no olhar dela. Tá bom, disse ela. Se isso vai te acalmar. Ela pegou uma flor e aproximou do nariz. Não chegou nem a inspirar. Imediatamente começou a espirrar compulsivamente. Em segundos, seus olhos ficaram vermelhos e começaram a lacrimejar. Meu Deus, sussurrou minha mãe. Beatriz largou a flor no chão e correu para a bolsa, procurando desesperadamente a injeção de adrenalina. Suas mãos tremiam enquanto ela aplicava a medicação na própria coxa. O silêncio na escadaria era sepulcral. Todos os convidados olhavam para mim com uma expressão completamente diferente. Não era mais descrença, era choque. Como você sabia? Perguntou Leonardo pálido. Porque eu vi a Camila e ela está ali. Apontei para o outro lado da rua. Todos olharam na direção que eu indicava. Camila ainda estava lá, mas agora não parecia mais confiante. Quando percebeu que todos estavam olhando para ela, começou a se afastar rapidamente. Camila! Gritou Leonardo. Ela parou, mas não se virou. Leonardo atravessou a rua correndo. Nós o seguimos. Quando chegou perto dela, ele estava visivelmente alterado. O que você fez, Camila? Eu não fiz nada, disse ela, mas sua voz tremia. Você colocou óleo de amendoim no buquê da Beatriz? Camila me olhou com ódio puro. Essa aí que está inventando história. Foi quando algo me ocorreu.
Mostra a bolsa dela, falei para Leonardo. Não vou mostrar nada para ninguém, disse Camila, apertando a bolsa contra o corpo. Mas Leonardo já não estava perguntando. Ele segurou o braço dela e abriu a bolsa à força. Dentro havia um frasco de óleo de amendoim, uma seringa pequena e várias chaves. Que chaves são essas, Camila? Perguntou Leonardo, pegando o molho de chaves. Camila não respondeu, mas começou a chorar. Essas são as chaves do meu apartamento, disse Leonardo, incrédulo. As chaves que você disse que havia perdido quando terminamos. Se você está gostando da história até aqui, comente nos comentários de que cidade você está assistindo. Isso indica para o YouTube que a história é boa. E ele vai mostrar essa história para mais pessoas. O que aconteceu depois daquele momento mudou tudo. Leonardo chamou a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram, encontraram evidências suficientes para prender Camila. O frasco de óleo de amendoim, a seringa que ela havia usado para contaminar as flores e as chaves do apartamento do Leonardo. Mas a história não parou por aí. Durante o depoimento na delegacia, Camila confessou que estava entrando no apartamento do Leonardo há meses. Ela havia feito cópia das chaves antes de devolver o original e vinha espionando a vida dele e da Beatriz. Ela sabia da rotina deles, dos lugares que frequentavam, até da alergia da minha irmã. O plano dela era causar uma reação alérgica grave durante o casamento, na esperança de que a Beatriz fosse hospitalizada e a cerimônia fosse cancelada. Na cabeça perturbada dela, isso daria uma chance para ela reconquistar o Leonardo. Camila foi indiciada por tentativa de homicídio e invasão de domicílio. O juiz considerou a gravidade do caso, especialmente porque ela sabia que a alergia da Beatriz poderia ser fatal. Ela foi condenada a 5 anos de prisão. Leonardo ficou em choque por semanas. Ele não conseguia acreditar que havia convivido com uma pessoa capaz de algo assim. Amanda, ele me disse uma semana depois. Se você não tivesse insistido, se não tivesse arrancado aquele buquê da mão dela... Ele não conseguiu terminar a frase, mas eu entendi. Minha irmã poderia ter morrido no próprio casamento. Beatriz me pediu perdão de joelhos. Ela chorou muito naquele dia, não só pelo susto, mas pela culpa de não ter acreditado em mim. Você salvou minha vida, Amanda. E eu te tratei como se você fosse louca. Minha mãe também se desculpou. Filha, me perdoa por não ter te ouvido. Você sempre foi nossa protetora, desde pequena, e eu deveria ter confiado no seu instinto. O casamento foi remarco 3 meses depois, numa cerimônia menor, mais íntima. Desta vez a segurança foi redobrada e a lista de convidados foi conferida várias vezes. Beatriz carregou um buquê de flores artificiais. Ela disse que nunca mais conseguiria sentir o cheiro de flores naturais sem lembrar daquele dia. Hoje, 2 anos depois, Beatriz e Leonardo são pais de uma menina linda. Eles me chamam de tia heroína e sempre contam para as pessoas como eu salvei a vida da mãe deles. A experiência me ensinou algo muito importante. Às vezes, fazer a coisa certa significa ser incompreendida, ser julgada, ser considerada exagerada. Mas quando você sabe que algo está errado, não pode ficar calada, mesmo que todo mundo duvide de você. Camila cumpriu 2 anos de prisão e foi liberada por bom comportamento. Leonardo conseguiu uma medida protetiva e ela não pôde se aproximar da família. Pelo que soubemos, ela se mudou para outro estado e está fazendo tratamento psiquiátrico. Eu continuo sendo a dama de honra preferida da família. Meus primos já brincam que se eu estiver no casamento deles, podem ficar tranquilos. Nada de ruim vai acontecer no altar. A verdade é que eu não me considero heroína. Eu apenas fiz o que qualquer irmã faria. Protegi quem eu amo, mesmo quando ninguém acreditava em mim. E hoje posso dizer com certeza, sempre confiem no seu instinto. Quando algo não parece certo, geralmente não está mesmo. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando se você já passou por uma situação parecida. Momentos em que você sabia que algo estava errado, mas ninguém acreditava. E se você gostou da história, recomendo que assista ao próximo vídeo, onde eu conto sobre o dia em que descobri que minha vizinha estava envenenando os cachorros do bairro. Uma história que vai te deixar sem palavras. Um abraço e obrigada por ter ficado até o final.